Bora. Então, puxando o gancho da minha pergunta sobre se seria ou não o LeBron, ou estaríamos falando sobre isso, se isso teria tomado uma grande proporção como tomou, para encaixar realmente nessa pergunta que está embaixo, a NBA protege os astros. Assistimos ano passado, né, o The Last Dance, que mostrou que foi muito, falou muito bem sobre isso. Até tem uma brincadeira na hora ali que vai tirar uma foto o Jordan, o Larry Bird, não me lembro quem é o outro. Vocês lembram? Falem. O Johnson, Magic, né? É o Magic Johnson, exatamente. E aí eu acho que é o Bird, ou até mesmo o Magic, a hora que vai abraçar o Jordan pra foto, eles falam, opa, não vou tocar muito em você não, senão é falta. Verdade. Então tem essa brincadeira. E a pergunta já é meio que a resposta, né, gente? A NBA protege os astros, sim, justamente pelo que o André falou. Isso aqui. E tá Não, certo pra vocês? faltou você falar as palavras que você sempre fala quando faz isso aqui. Igual o Oswaldo Pascoal? É. Arame, bufunfa, larjan, ien. Isso aí. É isso aqui. Isso aí. Esse é o nome. Fiquem à vontade. Cara, Fábio, eu acho Fábio. que. Beleza. Eu acho que é normal, né? Acaba acontecendo isso, acho que até em outros esportes, assim, quando é um esporte de alto nível, que envolve muito business, muito dinheiro e tudo, é claro que tem aquele limiar entre dar o exemplo para não virar várzea também, para você não prejudicar o negócio. Então, eu não me lembro de outros casos assim tão claros assim de jogadores que poderiam ter uma suspensão maior. Talvez se eu puxar aqui, né, se a gente pesquisar, talvez acabe achando. Mas isso aí é natural, realmente é natural. Assim, aquela coisa das faltas, as coisas da agressão também, que às vezes o jogador comete, assim, mas se ele tem esse certo status, ele se sente automaticamente, ele se sente mais confiante. E o juiz, por exemplo, o juiz tem medo de repente, marcar alguma coisa, falar, pô, mas não foi nada. Ele fica assim, ele tem medo de ficar marcado por ter dado uma falta em cima de um jogador importante, de um momento importante, sabe? Então tem tudo isso em jogo aí e acaba inibindo de fazer na hora ali, gente, tanto quem está assistindo quanto quem está participando, quem está envolvido, de fazer um julgamento mais frio, né, daquela situação, né? Então realmente é difícil, é complicado, cara. A gente mesmo passa por situações aí, sei lá, do dia a dia, que a gente joga uma pessoa que tem um pouco mais de status, alguma coisa assim, qualquer situação mesmo, a gente já fica um pouco melindrado, dependendo. Não devia, até às vezes até não devia. Eu trabalhei muito tempo em multinacional, o gerente tá aí. Isso aqui eu falei, pô, o cara é de carne e osso, o diretor tá Exato. aí. Eu falei, beleza, mano, cola aí, mano, chega aí, entendeu? Mas acaba sendo instintivo, né? A gente acaba ficando meio assim, porque a pessoa tem um status. O Anderson leu minha mente, cara. Eu juro por Deus que nós não falamos nada de The Last Dance antes pro Anderson citar esse exemplo. Mas você falou semana passada ou retrasada, Anderson, perguntou quantas vezes eu já assisti, né? E eu tava assistindo de novo esses dias, e eu tenho um exemplo. Que era daquela vez. Não, era daquela vez. Tá. Nossa senhora, isso aqui é gostar, bicho. E assim, teve toda aquela questão do Michael Jordan que tava jogando, né, jogos de azar e que ele foi punido. Verdade. Tem todo aquele rumor de que o pai dele foi assassinado porque ele devia e que ele ficou suspenso e tal. Eu acho que isso não é verdade. Talvez tenha alguma coisa ali, algum fundamento, mas não seja bem isso, né? Então, óbvio que ele era super protegido também. Ele era super protegido. O Kobe Bryant sempre foi super protegido, né? Teve um lance em finais de NBA e não só super protegido com relação a brigas, tá? A gente deu esse exemplo aí do Michael Jordan ter sido suspenso ou não. Teve um jogo numa final de NBA entre Cleveland e Golden State em que o Kevin Durant faz uma falta claríssima, se eu não me engano, no Richard Jefferson. Ele ficaria no banco e aquilo ali poderia meio que dar a vitória ao Cavs, que sobreviveria na série. Só que como era o Durant em cima do Richard Jefferson, eles não deram a falta. E foi uma mãozada na cabeça que ele deu. Se fosse o contrário, o Jefferson em cima do Durant, poderia ter sido até flagrante, né? Então, pra gente ver como eles protegem em vários aspectos. E uma coisa que eu achei interessante assistindo a série lá também, só para fazer o link, é que assim, começa que eles vão mostrando um jogo que o Bulls fez de exibição em Paris, né? E aí você vê o tamanho que era o Michael Jordan, acho que eu citei isso aquele dia. E o David Stern, que era o comissário na época, né? Já falecido David Stern, hoje é o Adam Silver. Ele chega no vestiário e o Michael Jordan fala, e aí, David, como é que tá? E a sua esposa? Ela veio? Vocês vão tomar vinho depois? Vocês vão no restaurante? O que vocês vão fazer? Ele dá uma conversa
de parça ali com o David Stern. Por mais que os jogadores são o produto da liga e são os caras que mais ganham dinheiro e tal, há um respeito muito grande com o comissário da NBA. Eles respeitavam muito o David Stern, eles respeitam muito o Adam Silver, né? Então, não é qualquer jogador que chega no David Stern, ou chegava, né? Ou no Adam Silver, e fala desse jeito como se fosse brother, entendeu? Então você vê que o Michael Jordan tinha um relacionamento e era muito respeitado pelo comissário da liga, porque ele sabe que o maior produto que ele tinha era o Jordan. E os caras sabem que hoje Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard são os maiores produtos. Então, não tem como, cara. É o que o Fábio falou. É os dois pesos, duas medidas, né? Você tá numa multinacional, de repente um ato que o Fábio, que eu, que o Renan, que você tomar, vai ser julgado de um jeito. Agora, que um diretor fizer, um cara que tem um pouco mais de poder, vai ser julgado de outro. Porque o produto, né? O cara que tá ali, né? Sei lá, às vezes nem que entrega mais que você, mas que tem mais fama, né, mais poder dentro da hierarquia ali, sempre vai ter uma proteção maior. Não tem jeito, entendeu? Então a NBA faz isso, né? E não é só porque é o LeBron, se fosse o Durant, se fosse o Antetokounmpo, se fosse o Anthony Davis, outros maiores aí da liga, claro, né? O LeBron é o maior dessa última geração. Mas eu quis dizer isso, essa relação com o comissário, que o LeBron com o Adam Silver também é muito forte, por questões do ano passado a gente viu do Black Lives Matter e outras coisas, né? E a relação que o Jordan tinha. Então, com certeza, isso na hora de canetar ali, conta demais, né? Então, foi até bom eu ter assistido recentemente para lembrar um pouco dessa cena que eu não lembrava direito. Renan, você que é o polêmico, sempre estou deixando por último hoje, porque você adora falar sobre isso, você adora os astros, você adora as panelas. Então, você acha, Renan Leite, você que tá calor aqui pra gente hoje, não tá não? Na nossa região, não sei onde os caras moram aí, mas, rapaz, aqui tá feia a coisa aqui, viu? Mas vamos lá. Renan Leite, a NBA protege os astros? O cara, ele é respeitado, como o André deu o exemplo do Jordan como antigo comissário, porque ele era o Michael Jordan ou porque ele, em off, ele era o gente boa, ele sempre perguntava da família, né, que ele é legal, que dá para se chamar o Jordan ou o LeBron para fazer um churrasco, na sua casa, ou só por causa do nome, do status dentro do esporte? Será que esse respeito com os caras, ou com qualquer um, não é pelo que ele é, fora, como pessoa, uma pessoa legal, do bom dia, boa tarde, boa noite? Porque tem gente que não faz nem isso, gente, né? Então, tem esses dois lados aí. Fica à vontade. Anderson, assim, que a Liga protege os astros, isso é até claro. Eu acho que não é nem... A gente não precisa nem colocar como dúvida. Ela protege. É um ativo que ela tem, né? Ela aplicar uma punição muito pesada, a não ser que seja uma coisa assim, descabida. O cara sacar uma arma e matar outro dentro de quadra, e aí vai ter que ser preso, não tem muito o que ela fazer. Mas aquilo que ela consegue acobertar e minimizar, ela vai fazer. É o ativo que ela tem, né? A gente não consegue nem levar isso para esportes mundiais, né? Porque a coisa se dispersa demais quando a gente fala, por exemplo, no mundo do futebol. A FIFA protege um cara, não tem como, porque a FIFA não consegue tomar conta de cada coisa. Não, a NBA é uma coisa mais fechadinha, né? É um campeonato só, é uma coisa mais que ela consegue controlar muito melhor. Então, assim, claro que ela protege, isso é bem óbvio. E ela sabe até onde ela pode ir com essa proteção, né? Ela sabe quem ela deve proteger e até onde ela pode ir com essa proteção. Então, assim, ela não vai proteger o Draymond Green, ela não vai, por mais astro que ele possa vir a ser, ou que ele seja, ou que ele já tenha sido, mas ela vai proteger, por exemplo, o Kevin Durant, como o André deu de exemplo, ela protegia Michael Jordan, assim como protegia Larry Bird, enfim, todos aqueles que são muito diferentes, né, que são mesmo super estrelas, são caras que a liga vai defender. A gente pode elencar aqui várias coisas, a amizade com o comissário e tudo mais, mas eu acho que nem chega a ser essa questão fina. Pode ter uma influência, mas eu acho que isso aí já fica um pouco mais, um pouco pequeno. Mas eu acho que o que mais a liga pesa na hora de proteger mesmo é o quanto esse jogador gera de mídia para a própria liga, né? Ela não pode castigar demais um LeBron, um Stephen Curry, um Kevin Durant, um James Harden mesmo, até pouco tempo atrás,
era bem protegido. Hoje eu acho que ele já nem é tanto assim, porque o hype dele caiu um pouquinho, né? Querendo ou não. Mas ele foi super protegido na época de Rockets, que ele era tido como sempre um dos finalistas e tudo mais. Então, ela sabe quem proteger, a hora de proteger, até onde proteger. E eu, de verdade, por mais contrário que eu seja, eu entendo a posição da liga. Ela nunca vai deixar de punir, né? Assim como a gente está vendo agora com o LeBron. Ela sabe que ela tem que punir, ela sabe que ela tem que fazer, mas ela vai ser o mais brando que ela conseguir ser. Onde ela consegue minimizar o problema, ela vai tentar minimizar e proteger e colocar um pano quente em cima pela própria imagem dela, preservar a própria imagem dela. Né? Então ela tenta segurar os ânimos, digamos assim. Eu lembrei, só para completar o que o André tinha falado da série, desculpa, Anderson, falado sobre a série sobre Last Dance, da possibilidade do boato que rolou dele ter se aposentado porque ele seria suspenso, na verdade. Isso, na verdade, né? Isso. Porque eles achavam que... Né? Eles achavam que o pai dele teria sido assassinado porque tinha uma dívida, né? E não que não tinha dinheiro para pagar, mas porque ele já nem sabia mais o quanto o pai dele devia e tudo mais. E ele não poderia, né, estar em casas de apostas, essas coisas assim, com a proporção que foi tomada. Eu acho difícil, né, apesar de ser o Michael Jordan, segurar essa história até hoje e só um ou outro falar que isso é verdade. Mas, enfim, né. Eu lembrei de uma história que a gente pode traçar um paralelo pequeno, mas acho que dá para traçar. Eu não vou lembrar o ano, acredito que tenha sido 2015. Teve uma Copa América no Chile, futebol, e, o Chile estava numa super crescente, tinha acabado de fazer uma baita Copa aqui no Brasil, não eliminou a gente aqui por um travessão, chega lá, o Chile vai para a final, e o Arturo Vidal sofre um acidente com o carro, e ele está visivelmente embriagado, e a polícia vai atuar ele e ele fala, viu, se você fizer isso, você vai acabar com o título do Chile da Copa América dentro de casa. Não faça isso. A história vazou, todo mundo meteu o pano quente em cima, a Conmebol sabia, mas, cara, seria um prejuízo à imagem do torneio tão grande que o prejuízo à imagem que caberia ele estar ou não embriagado, quem vai poder provar? Isso aí virou uma história pequena, acabou, chegou ao final, ele jogou, e o Chile foi campeão. Então dá pra gente traçar. Ele era a superestrela, uma das superestrelas na época do Chile, junto com Alexis Sanches, enfim. E aconteceu isso e a galera meteu o pano quente. Acho que é uma coisa que a NBA tentaria fazer a mesma coisa em uma final com, sei lá, na época de LeBron e Curry aí, Golden State e Cleveland. Se acontecesse, pode ter certeza que eles iam tentar fazer algo parecido. Se o Neymar batesse o carro no Brasil aqui, a gente ia proteger ele? Aí, assim, o brasileiro é totalmente contrário, ele ia mandar 2014, prender. Se fosse 2014, com certeza a gente iria, com certeza. Não tô falando que isso é certo, mas com certeza fariam. Eu não sei não, viu? Eu duvido. Não sei não, viu? É brasileiro, gente. Brasileiro é brasileiro. Enfim. O Miguel jogou uma pergunta de Enem aí, ó. Fábio. Então, quem é mais velho responde. Cara, eu tô imaginando se quando a mídia começou a ficar maior e ter mais influência, eu acho que naturalmente foi considerado, não sei se teve um ponto, alguma coisa específica, mas quando acho que realmente foi surgindo isso dos superastros, envolvendo realmente mais grana e mais exposição midiática, acho que isso começou a acontecer. Foi uma questão de uma onda assim, de coisas, né? Consequentemente, estou falando dos anos 90. O cara mais midiático que apareceu e trouxe mais dinheiro para a liga até hoje, eu acho que para sempre, foi o Michael Jordan, né? Porque se eu pensar no Dr. J, por exemplo... Era outra época, né? Era outra época, não tinha tudo essa... Os patrocínios em cima da NBA não eram tão fortes antes do Michael Jordan, né? Mesmo com Magic Johnson, Larry Bird, era um basquete mais coletivo e menos individual para você. Eu quero imitar o Michael Jordan. Isso aí começou mais na época dele, né? Falando mesmo aí até do The Last Dance mesmo. Então, é isso. Eu também acho, tô com o Fábio, eu acho que
foi Michael Jordan que trouxe tudo isso para a liga e essa ideia, né, de ter um superastro aí, um cara, né, claro, Magic Johnson, Dr. J, 1 milhão de pessoas que tiveram antes dele, né, jogadores, mas acho que ele foi quem trouxe mais grana e mais popularidade para a marca, né, Até você tinha desculpa, André, uma situação, mas era bem assim, pontual, peculiar, na época que o Lakers explodiu com o Magic Johnson, quando ele chegou praticamente na NBA, os primeiros anos dele, que tinha aquela coisa de um documentário dizendo que mostrava que era meio que uma baladinha, você ia no jogo do Lakers, depois você ia na boate, né, no final dos anos 70, então era uma coisa assim, mas era um hype, né, de LA, então era uma coisa mais... Era tão diferente, assim, óbvio, ele era maior, mas ele era tão maior que James Worthy e outros que jogaram junto com ele. Tipo, a gente vê a disparidade entre Michael Jordan e Scottie Pippen, por exemplo, que é enorme, né? Como se o Pippen tivesse sido só um cara de apoio, mas não, é que o Michael Jordan era muito maior. Então, acho que a diferença entre ele e o Karim não era tão grande. Era pequena, exato, Karim, né? Eu tava tentando lembrar, o Karim, então... Mas é o que você falou também, é uma outra época, né? Acho que... Só que não tinha a grana, né? Que o Michael Jordan levou para, né, até pela própria marca dele, até pelo internacionalmente. Acho que aquele Dream Team também, né? Naquele indo lá para a Europa, demonstrando que era o basquete americano de vez, né? Porque acho que foi a primeira ou a segunda vez que foram os jogadores da NBA, né? Para Olimpíadas, né? Primeira vez, né? Exato. Então foi ali que o mundo conheceu. Falou, ó, a NBA que não é igual que nem hoje, né? Quero assistir NBA ou assino o League Pass e acabou, né? Não, a galera foi ver mesmo na Olimpíada, mais de perto, né? Tudo aquilo ali.